E agora, mais um campeão de audiência. Sem Limites, com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Olá, você que entra agora em sintonia com a gente aqui na TV Grande ABC para São Caetano, através dessa sua telona aí no meio da sua sala. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente aqui toda a tarde. Você que está chegando aí agora, ó, se ajeita aí nesse sofá gostoso, onde você estiver, pega aquele cafezinho, que a partir de agora você vai ter muita informação e prestação de serviço, principalmente, meu amigo, no programa de hoje. No programa de hoje a gente vai falar de pontes, viadutos, da ponte que partiu. Ó, você anotou bem, né? Da ponte que partiu. Não precisa ficar assustado. Nós vamos falar da arquitetura, das obras de arte, como diz, né? Os engenheiros e arquitetos, eles tratam pontes e viadutos como obra de arte. E você também vai saber o que é o CREA. Você sabe o que é o CREA? Certo? Ó, se você estiver achando que o último A aí é aquilo que você está pensando, você poderá estar enganado. Daqui a pouco a gente explica certinho o que é o CREA, o que faz a Associação de Engenheiros e Arquitetos da região do ABC. Com o DJ Ed, o J. Juninho Ceará, o nosso Gabriel, nosso filé de grilo. A gente começa já, pode emendar aí, viu, Ed, os destaques do programa de hoje. Torcedor símbolo do Ramalhão está desaparecido e a família solicita que todos aí tenham a atenção. A gente já coloca a foto dele aí, tá bom? Ladrões fogem após furto de rodas na Volkswagen. Olha, estavam no lugar certo, hein, rapaz? Até lá, pô, né? Até tu, Volkswagen. 4 homens são presos com veículo roubado em São Bernardo do Campo. Roubado quer dizer assalto, né? Mauá fecha mais de 1.200 acordos pelo programa Fique em Dia, que é a questão lá das taxas municipais, tentando trazer uma graninha para a cidade. USCS abre compartilhamento de processo teatral sobre a memória. Daqui a pouco e no decorrer dos dias a gente vai falar mais sobre isso também. Reunião com o governo para discutir projeto para a manutenção da Avenida dos Estados em Santo André deve se realizar na próxima semana, se Deus quiser e o Alckmin deixar, né? E uma cratera leva riscos a munícipes lá na cidade de Mauá. Você pode participar do programa aqui, ó, através do Facebook, através do WhatsApp, através de ligação aqui pra gente, através de sinal de fumaça. O que você quiser, você fale aqui conosco para tirar as suas dúvidas, porque garanto a você que o programa de hoje vai ser muito, muito bacanão. Ó, minha gente, a gente com muita honra, a gente tem a presença aqui do engenheiro Luiz Augusto Moretti, né? Muito conhecido na região do ABC, ele é o inspetor-chefe do CREA São Paulo e diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Doutor Moretti, tudo bem com o senhor? Tranquilo? Tudo ótimo. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Prazer é meu. Tá joia. A arquitetura, engenharia na região do ABC vai bem ou necessita de uma manutenção? Não, a arquitetura e engenharia vai bem. Nós precisamos de apoio, precisamos de apoio político para poder exercer a nossa função com tranquilidade. Isso é que é difícil. Agora, a notícia é boa que nós vamos dar daqui a pouquinho, de um acordo aí, de um convênio que está sendo entabulado por aí no ABC, aí para que as pontes que partiram, que elas fiquem inteiras, né, doutor Moretti? Na realidade, Savoy, essa parceria começou de um encontro que teve do presidente do CREA, que esteve aqui, com o prefeito de Santo André, que acabou falando do problema das pontes e viadutos. Isso afeta o ABC todo.
Um problema aqui em São Caetano afeta Santo André, vice-versa, São Bernardo, Mauá, Ribeirão, todos eles. E aí iniciou-se uma parceria que na realidade não vai resolver o problema. Essa parceria, ela, através da associação, o CREA indica profissionais legalmente habilitados para emitir laudos sobre o estado dessas pontes e viadutos. Porque, na realidade, caíram 2, 3 pontes aí, mas isso não é efeito de agora, não é problema do nosso prefeito de hoje. Se for por culpa em prefeito, vamos pôr nos 6 últimos do ABC todo, e também não é só Santo André. Então precisa de manutenção, nós precisamos da manutenção preventiva, é algo que eu venho falando há muitos anos, não estou colocando isso como uma imposição, mas precisa ser feito. A Avenida do Estado precisa todo domingo ser interditada parcialmente, 100, 200 metros, e se fazer uma manutenção preventiva nela. Os domingueiros vão ter que ter um pouquinho de paciência, sim. Sim. É normal, é o dia que nós podemos deixar essa Avenida do Estado um pouco com um fluxo menor, até porque domingo não é o dia do fluxo intenso, como ela tem, é um corredor de ligação das cidades do ABC para a capital. Hoje as nossas cidades estão se tornando cidade dormitório de muitos trabalhadores da capital. Então cada vez mais essa nossa malha viária é utilizada. Nós temos aí a Avenida do Estado, Via Anchieta e alguma coisinha através de São Caetano. Mas a Avenida do Estado ainda é a mais utilizada. Então essa manutenção preventiva precisa ser feita. Voltando ao início que você me disse, essa parceria ela já foi assinada. Foi feito um ofício do prefeito Paulinho Serra para o presidente do CREA, pedindo que indicasse profissionais. Eu até anotei aqui, tem aqui na colinha, o engenheiro André Sobreira de Araújo, que está aqui presente. Bacana. Foi os indicados. São profissionais da engenharia civil legalmente habilitados que podem dar laudos que terão valor jurídico para que a prefeitura possa tomar ações. O engenheiro Fares Eduardo Alassi e o engenheiro Antônio Sérgio Liporoni. Esse último foi presidente do IBAP, Instituto Brasileiro de Perícia, tem escritório em Santo André, e o Alassi foi o que fez o cálculo estrutural desse viaduto. Então foi o primeiro que já foi chamado e já está preparando o laudo sobre esse viaduto. Então, essa parceria vai indicar o que tem que se fazer. Mas a gente vai falar muita coisa ainda disso aí. Só deixa eu apresentar aqui, porque o senhor não vem sem chumbo aqui. A gente convida o senhor e traz a chefia aqui para ver se o senhor está indo bem no programa aqui, viu, doutor Moretti? Com muita honra, e são companheiros também, né? O engenheiro Rodolfo Mori é diretor do CREA e vem também representando a presidência do CREA em São Paulo. Rodolfo Mori, tudo bem com você? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, Savoy. O prazer é nosso. Em nome do presidente do CREA, Vinícius Marques e Marinelli, eu agradeço esse convite. Para a gente é uma grande honra estar em programas que divulgam a profissão, que fazem mostrar o que realmente é a engenharia e o papel do CREA para a sociedade. Agora é assim, né? Uma vez eu tive uma chamada de atenção aí, porque antigamente era diferente, você falava ponte, viaduto, e um colega seu falou assim, não, aquilo lá é uma obra de arte, é isso, né? O engenheiro, o arquiteto chama as pontes, viadutos de obras de arte da cidade, né, Mori? Sim, todo elemento arquitetônico, os equipamentos públicos, né? A gente acaba tendo um carinho muito grande pelos nossos projetos, né? Então, simplesmente chamar de ponte, viaduto, acho que é um carinho especial sobre a obra que a gente tem. Pra gente é simplista, né? Mas para vocês é a obra mesmo que saiu dali daquele... Que saiu do papel e trabalho, concretizou, né? E as obras de arte? O doutor Moretti aí estava falando dessa situação de manutenção
né, que teria que se ter uma atenção maior, mas parece que, né, um prefeito assume, daí o outro, e isso vai ficando, e daí quando se verifica isso, a ponte caiu. Precisa um tipo de convênio desse, não só aqui em Santo André, mas em todas as outras cidades com o CREA, que é quem é especializado para isso, né, Mori? Sim, porque se preocupa-se muito em construir, né? A construção, a inauguração de obras, de viadutos, de escolas, de hospitais, mas esquece-se da manutenção disso, de manter esse equipamento funcionando, essa estrutura de forma eficaz, que ela consiga manter, no mínimo, as qualidades e as condições do que ela foi projetada. Quer dizer, então, essa preocupação tem que existir. Eu acho que essa nova onda de novos políticos que a gente tem, eu acho que vem trazer, espero que traga, essa nova visão também sobre os equipamentos públicos, que não é uma questão só de construção do bem, né? Mas que se mantenha ele funcionando, que eu acho que é o mais importante para a sociedade. Ô Moretti, é assim, esse pessoal mais novo aí, que parece que está chegando com sangue novo, aí eles têm uma outra visão, porque antigamente é o que o Mori falou, né? Era construir, e depois a bagaça ficava lá e uma hora ela começava a dar problema, né? É verdade. Talvez a nossa geração teve que construir. Pode ser que deixamos de pensar nessa manutenção. Tá. Mas nunca dizer que os nossos prédios estão velhos. Você vai para a Europa, tem prédio 300 anos. Aí o cara fala, um prédio com 300 anos, e aqui o cara fala, vou comprar um prédio novo. Esse prédio já tem 10 anos. Tá velho. Gente, não é essa a ideia. Um prédio bem construído e com manutenção vai durar 300, 600 anos. Então o prédio não é velho. O que a gente precisa é ter atenção para isso. Então, o CREA, que depois o Rodolfo vai falar mais, sim. Exige tudo isso. Uma famosa ART, que é a anotação de responsável técnico. Então, tudo que se for fazer, procura uma pessoa que conhece e que pode assinar essa responsabilidade. Então, quando você chama uma reforminha no seu apartamento, chama o pedreiro conhecido para fazer lá, que era o costume, que você falou da geração mais antiga, tá errado. Porque hoje mudou, né? Tá errado. Hoje tem que ter essa assinatura, né, do responsável. E muda de figura quando alguém tem que pôr o nominho dele ali. Que ele pode ser enquadrado na ética, ele pode perder o título dele de engenheiro. Então ele vai tomar um pouquinho mais de cuidado com o que ele estiver fazendo. Sim. É verdade, verdade. Agora, na verdade, né, o Rodolfo Mori, o CREA, né, doutor Moretti, o CREA, ele sempre teve essa preocupação, porque eu estou há muito tempo na imprensa, né, e a gente lembra sempre de, a gente já tinha avisado, né, porque, né, quando cai, daí eles ficam procurando culpado. Não estou falando aqui de Santo André, nós vamos falar um pouquinho mais, o doutor Moretti já falou da Avenida dos Estados, né, que é problemática mesmo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais, eu estou falando no geral, né? Quando dá um problema, daí os caras começam a querer procurar culpados, e o CREA sempre teve essa preocupação, seja qual administração fosse, de orientar, de estar fazendo consultoria para que os poderes públicos tivessem essa preocupação, mas os caras não se atentam muito nisso, né, Rodolfo? Realmente, o papel do CREA é esse, né? É de fiscalização. Fiscalizar de que maneira? Eu acho que é uma coisa até que vale a pena de comentar, uma coisa que se confunde muito do que o papel do CREA, né? O CREA é um órgão de fiscalização. Ele foi instituído para que ele fiscalizasse o exercício da profissão, né? Então, muita gente confunde, a gente ouve muito falar, enfim, o que o CREA faz por mim, principalmente o profissional, né, de engenharia, fala, mas o CREA não faz nada por mim. Indiretamente fazemos. O papel do CREA, ele tem um papel de fiscalização de forma a proteger a sociedade. Então, cabe ao CREA fiscalizar o exercício da profissão. Para quê? De que forma? Indo com ações de fiscalização, de obras, enfim, para que garantir que só profissionais habilitados possam realizar esse serviço. Quer dizer, então eu tenho uma construção de uma ponte, eu tenho uma construção de uma edificação, de uma manutenção, enfim.
É um profissional habilitado? É um engenheiro? É um técnico habilitado para aquilo que está fazendo? Aquele número dele lá corresponde mesmo, né, a isso? Porque o CREA é assim, para a gente explicar bem aqui, o CREA é o AB dos engenheiros, dos arquitetos, né, doutor Mário? Engenheiros e agrônomos. Agrônomos agora, né? Isso. Agora, a associação, sim, daqui a pouco o senhor fala que tem a Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Arquitetos aqui do ABC. Sim. Mas ele é esse órgão fiscalizador que tem a prerrogativa, né, de defender, mas também tem a incumbência de fiscalizar, né, Moretti? É assim, ele fiscaliza o exercício da profissão, ele tem a obrigação de defender a sociedade. Tá. Então, como que daí indiretamente, até diretamente você beneficia os engenheiros? Porque a partir do momento que o CREA, que a gente tem uma fiscalização efetiva, que garante que só os profissionais habilitados possam prestar o serviço, para que se formaram, para que estudaram para aquilo, a gente tira da sociedade que outros profissionais que não tenham habilitação para aquilo possam desempenhar. Por exemplo, a gente vai fiscalizar que tem uma obra, por exemplo, uma construção, a gente vai ver, tem um engenheiro responsável? Ele tem habilitação, ele tem registro no conselho de classe, de forma tal que somente quem tem o registro, quem estudou, quem tem habilitação para aquilo, possa desempenhar essa função. Que não fique na mão daquele famoso do seu Zé faz tudo, do amigo, enfim, essa... Tem muito curioso, Moretti, no meio aí? Ou melhorou bem? Não, curioso tem. Tem até curiosos competentes que acabam enganando o consumidor mas curioso final. Competente que não estudou não é só curioso. Aí, né? Mas a hora do problema é que aparece a La Garantia Soy Yo, que é aquela propaganda famosa. Lembra o prédio lá feito com conchinha no Rio de Janeiro? Lá? Então, exatamente. Eu vou até te lembrar que o engenheiro que fez aquilo acabou se safando porque tinha uma RT e ele indicava a compra da areia tal, cimento tal, que não foi feito pelo proprietário. Tá. Aí a responsabilidade caiu sobre o proprietário. Então, essa anotação de responsabilidade técnica, que é escrever o que se está fazendo. Nós estamos trabalhando o livro de ordem agora, vamos falar amanhã sobre ele, que é dentro da obra, ter lá um livro, onde vai escrever tudo o que está acontecendo. Sim, um diário da construção. Por exemplo, um exemplo é a própria construção do Itaquerão. Tiveram mais de 2.000 ARTs dentro do Itaquerão. ARTs é o quê? Uma anotação de responsabilidade técnica. Então, cada profissional, na sua área, escreve o que ele vai fazer ali, recolhe e aquilo fica registrado perante o conselho do que ele se propôs a fazer com capacidade para aquilo. Sim. Você deve lembrar que uma grua caiu e morreu uma pessoa na construção do Itaquerão. É verdade. Isso gerou uma ação civil. E vamos procurar o responsável. Por sorte, nós tínhamos, os profissionais de lá, tinham as suas anotações. A grua caiu, problema direto, vai no motorista da grua. Vamos prender aquele moço? Não, espera um pouquinho. A grua, ela estava com problema? Não. Acharam o problema. A estrutura que era para sustentar aquela grua não estava liberada ainda para segurar a grua. Então a grua foi trabalhando e cedeu o piso. Então a grua não teve problema. Mas o importante é o que o senhor falou, né, doutor Moretti, hein, More? É ter tudo certinho, tudo documentado, porque assim a perícia, quando ela faz o trabalho dela, tudo isso é esclarecido, não é verdade? Exatamente. Certo? Porque sempre sobra para o engenheiro. Não é não? O pessoal sempre quer fazer sobrar por engenheiro. O que nós precisamos é alertar a população para denunciar. O CREA recebe denúncia. Se você lá no teu apartamento começa a ouvir um martelinho bater muito forte lá do teu vizinho... Rapaz, tem um lá, hein? Denuncia, meu amigo. Será que ele tem um engenheiro responsável? O que ele está fazendo lá? Por que caíram aquele teto da igreja aqui no Brás aqui? Sim. Não cedeu um teto de uma igreja e morreu um monte de... Então o que aconteceu? Quando construíram, foram procurar um engenheiro. Ele falou, não, realmente eu assinei isso aqui. Não tinha nada nesse teto. Tinha 2 lustres ali. Aí tinha todo o ar-condicionado do prédio pendurado no teto.
meteram ventiladores no teto todo, Sim, virou uma... Aí o teto cedeu. Sim, sim. Então, quem até a fez questão tudo de aqui... imóvel, né, doutor Moretti, tem que ter uma regulamentação, né? O engenheiro é a pessoa especializada para isso, porque às vezes a pessoa começa a colocar móvel dentro do apartamento, uma hora aquilo lá vai dar pane, né? Tudo que você fizer, aquele do Rio de Janeiro que foram abrindo janelas, aí tiraram a foto do prédio, ele era uma parede. Era uma parede de sustentação. Boa, bem lembrado. Aí começaram a abrir janela. Aí um abriu janela, outro falou, pô, que delícia, vou ver o mar daqui. Sim, abriu a janela, também, né? caiu o prédio. Era sustentação. Então, mas alguém assinou alguma RT para abrir a janela? Ninguém. O proprietário chamou o Zezinho, amigo, pô, faz um buraco aqui. Sim. O engenheiro Rodolfo Mori é o diretor do CREA São Paulo, representando aqui nessa oportunidade o presidente do CREA São Paulo também, e estamos aqui com o engenheiro Luiz Augusto Moretti, que é inspetor-chefe do CREA São Paulo e também diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Nós vamos falar, arquitetura eu adoro, viu? Arquiteto é aquele cara lá que faz aquele projeto que a gente tem que pagar uma grana danada, mas que fica bonito, né, doutor Moretti? Né? Claro, o arquiteto, ele está dentro da associação ainda, ele não está mais no CREA e não por vontade do CREA. Os arquitetos quiseram ter o seu conselho próprio, que hoje chama-se CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E em 2011 esse conselho foi criado e de lá para cá os arquitetos saíram do CREA, pertencem a outro conselho. Mas nas associações e no contexto geral, eles continuam juntos. Tem que trabalhar junto. Né? Teoricamente, existe aí um sombreamento que é chamado. Mas o arquiteto projeta e o engenheiro civil constrói. Mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Legal. Agora, o Rodolfo Mori, o CREA, ele, como o senhor falou, né, ele funciona como essa proteção da população, né? Ele protege o profissional, obviamente, com as prerrogativas da proteção do profissional, mas principalmente a população, né? Essa que é a verdadeira intenção do Conselho, né? Sim, é exatamente esse o papel do CREA, né? Ele protege por ações de fiscalização, até explicar um pouquinho o funcionamento do CREA aqui, para que as pessoas entendam e depois nós vamos tirar essa dúvida aqui da agronomia. Isso. Que não é só agronomia, existem outras profissões abrangidas pelo Conselho também, né? Legal. Como meteorologia, agrimensura, geologia. Está todo mundo dentro do CREA. Mas o que acontece? Como que se dá essa fiscalização? Então, existem os agentes fiscais, os agentes de fiscalização. Aqueles que andam num carro preto. Que anda num carro preto. Ultimamente tem assustado bastante o pessoal esse carro preto. Eu de medo da Lava Jato, quando eu vejo aqueles carros lá, eu já saio correndo. Tem assustado bastante parece o logo da Polícia Federal aquilo lá, né? Parece o brasão da República. É, né? Verdade. Tem assustado bastante o pessoal, mas calma, é o CREA tem agindo. Tem lugar aí que se foi, doutor Moretti, com aquele carro lá, né? Perigoso. Pois não. Então tem os agentes de fiscalização que agem de forma tanto passiva, essa fiscalização pode acontecer de forma passiva ou ativa. A forma passiva que a gente chama é exatamente o agente fiscal, ele tá nas ruas, ele vê uma obra, ele vê alguma coisa que cabe o exercício da engenharia, então ele vai fiscalizar, vai ver se existe um responsável técnico, se a RT foi recolhida, enfim. Tem a fiscalização ativa, que foi como o Moretti falou, que é normalmente a parte quase na sua totalidade de denúncias. Então, foi até como o Moretti citou muito bem, se você vê uma obra, vê alguma coisa assim, que chame a tua atenção, que deveria ter um engenheiro ali dentro, um profissional de engenharia que você desconfie que não tenha, por favor, acione o CREA, faça uma denúncia, que daí a gente vai mandar um agente fiscal lá para poder fazer isso. Feita essa fiscalização, em havendo alguma irregularidade, abre-se um processo, que esse processo vai para as CAFs, que a gente chama, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização.
onde temos os inspetores. Normalmente são 8 inspetores por CAF, inclusive na CAF aqui do ABC, o Moretti é o inspetor-chefe, que então esse primeiro, que seria como se fosse um Ministério Público, para a gente fazer um comparativo, até para o pessoal de casa poder entender, onde é feita uma triagem inicial. Então a CAF ela analisa esses processos que vieram da fiscalização e vem uma primeira opinião pela pertinência ou não dele. O porquê dessa CAF ser uma coisa regional? Exatamente por causa das particularidades da região. Então, normalmente são pessoas da região, os inspetores são da região. Um de cada modalidade. Um de cada modalidade, por isso que são 8, a gente compõe 8 câmaras especializadas, que eu vou chegar ali na frente. Então, eles analisam, eles conhecem a região, conhece as pessoas da região, o modo de trabalhar, porque cada região tem sua particularidade, né? Então tem essa CAF, leva esse processo adiante ou não. E vai para as câmaras especializadas, que são 8, daí essas câmaras, tem câmara de civil, de elétrica, de mecânica, de segurança do trabalho, de agronomia, de engenharia química, de alimentos. Geologia. De alimentos. E química está dentro de alimentos? Está dentro de alimentos. Enfim, são 8 câmaras especializadas. Aí o assunto é debatido por profissionais especialistas na área. Então, na Câmara de Mecânica, se é por exemplo, uma fiscalização em obras, isso vai para a Câmara de Civil, onde são engenheiros civis que estão ali para poder discutir realmente a pertinência desse processo ou não. Que a gente, como se fosse em paralelo, também fazendo um paralelo, seria um tribunal de primeira instância. Tá. Então, o processo ali pode ser extinto ou pode ser, ali ele é julgado, cabendo recurso para a plenária do CREA. Cabendo que daí seria o segundo colegiado, né, que seria já um tribunal de segunda instância, onde são 270 conselheiros, aqui no CREA São Paulo hoje. Esses conselheiros, eles são membros da sociedade, são pessoas indicadas por associações. As associações, quem indica mais são os sindicatos de engenheiros, sindicato dos técnicos, sindicato dos tecnólogos e as universidades. Tá. E esse pessoal tudo a serviço do assessoramento, da fiscalização e no final a defesa da população. Na defesa da população. São cargos honoríficos. Tá. Então, as pessoas não são remuneradas para isso. Tá. Tanto os agentes fiscais são profissionais, sim, concursados, funcionários do CREA São Paulo. A inspetoria são cargo honorífico também, não recebe para poder fazer isso, e nem os conselheiros. Tá. E a última instância no Estado seria a plenária do CREA. Cabendo um último recurso, a plenária do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que daí seria como se fosse o Supremo. Ou seja, muito bem estruturado. Agora, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo. Na volta, o Moretti, o Rodolfo, a gente vai falar um pouquinho aqui da região do ABC, onde a gente tem essa programação um pouco mais voltada, tocando no assunto aqui dessa manchete que a gente deu, que o Dr. Moretti já falou um pouquinho aqui, que Santo André firmará, no caso aqui firmará, mas parece que já firmou, né, doutor? Convênio com o CREA São Paulo para análise dos viadutos. Vamos saber um pouquinho aqui das obras de arte, dos viadutos, das pontes, né? E vamos falar um pouquinho também de como ficará esse convênio e outros assuntos aí, caso você tenha dúvida. Nos programas alternativos, se você tiver dúvida, você pode passar para a gente com certeza remete ao pessoal aqui do CREA ou da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui do ABC, e a gente fala já também deles, tá bom? Então eu aguardo você aí, espera um pouquinho só, a gente volta já aqui no programa Sem Limites, debatendo esse assunto muito importante para o nosso conhecimento. E por que tem a agronomia aqui na bagaça? Daqui a pouco você vai saber, tá bom? Certo? Daqui a pouco você vai saber o A do CREA aí, do que se trata, tá joia? Até já.
Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Chegou o grande Arizona King Size Filtro. Ainda mais sabor, ainda mais aroma. Arizona Filtro 3,50. Arizona King Size Filtro 3,90. Qualidade Souza Cruz. Aí das pontes? Opa! Tem foto das pontes que partiu aí? É? Boa, daqui a pouco a gente põe. Ó, a gente tá conversando aqui, tá conosco aqui o Dr. Luiz Augusto Moretti, que é o inspetor-chefe do CREA São Paulo e também diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. E esse outro que você viu aí na tela é o engenheiro Rodolfo Mori, diretor do CREA, representando aqui também o nosso querido presidente do CREA São Paulo. Por que o A do CREA é agronomia e não arquitetura? Como o Moretti explicou anteriormente, até 2011 o A era arquitetura realmente. Rapaz, mas a agronomia sempre pertenceu ao sistema CREA, né? Então hoje as profissões abrangidas que estão sobre o sistema são as engenharias de todas as modalidades. São agronomia, porque é a engenharia agronômica, né? Sim, é mesmo, Tem a porque é engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Porque tem o técnico em agronomia, né? E tem o engenheiro agrônomo, que é o cara que elabora mais a questão ali na roça, né? Sim, então temos os engenheiros agrônomos, que a gente popularmente fala de agrônomos só, né? Bacana. Tem os agrimensores, geólogos, geógrafos, meteorologistas, enfim, todas, engenheiros de segurança do trabalho, toda essa gama são abrangidas pelo CREA. E o meteorologista, o senhor falou também, né? Isso, meteorologista pertence ao conselho. Eu não sabia, hein, Moretti, né? Mas sabe, mas tá tudo como junto, você né? gosta de falar as verdades e brincando, na realidade o A continuou e nós colocamos agrônomos para não virar CRE, que ia ficar muito feio. O CRE já era conhecido. Daí ia virar rap. Isso, então... CRE, né? Então nós já tínhamos o CRE. Mas já tinha a agronomia como... Já estava, falou, né? Já pertencia ao CREA sem ser este A. Sim. Mas como os arquitetos fizeram o CAL e saiu do nosso sistema, nós utilizamos esse A para agrônomos, sem desmerecer os meteorologistas, os geólogos, sem nenhum... Agora, é engraçado, né, que eu falava com uma colega meteorologista há um tempo, né, e ela dizia o seguinte, que há uma procura imensa, né, do meteorologista em obras, né? Sim. Né, para saber lá qual... Se vai colocar lá o concreto, tem que saber se vai chover, não vai, se vento, velocidade do vento, é um negócio
impressionante. A meteorologia é que a gente está muito acostumado em ver meteorologia só como previsão do tempo na televisão. Do dia a dia, né? Quer dizer, todo mundo procura todo dia o trabalho do meteorologista, né? Até para se vestir, saber como vestir, como sair de casa. Mas o trabalho do meteorologista vai muito além da previsão do tempo que a gente vê na televisão. Há um contrato, né, Moretti, das construtoras com empresas de meteorologia, né? Sim, existe até em cláusula contratual o atraso de entrega de obra por problema meteorológico. Olha, rapaz. Então, vamos dizer, ele prevê a entrega de um prédio e a previsão era de chuvas 38 dias naquele ano que ele não poderia trabalhar e dobrou esse período. Ele consegue juridicamente não pagar multa porque ele não conseguiu entregar a obra em tempo. Mas o nosso grande Google nos ajuda muito, porque tem muita construtora que fala que choveu o dia e a gente volta lá e fala: nesse dia não choveu e o senhor não trabalhou. Então, é uma faca de dois legumes, como dizia o Vicente Mateus, né? Então. Agora, é interessantíssimo. O engenheiro agrônomo, numa obra também apita ou não? Dependendo do tipo de obra? Na realidade, a obra de arte dele é o campo. Mas se, por exemplo, um loteamento. Jardim. Um loteamento desses grandes, fazendo não sei o quê, fazendo aquilo, ele tem que também ditar a norma. Tem todo o trabalho daí do geólogo também, do agrimensor nessa obra, para fazer levantamento de solo, toda a parte assim, porque a infraestrutura, né, tipo assim, quando a gente está falando de uma obra, toda essa parte de como se fazer, quando a gente está falando cálculo estrutural da base da obra, essas coisas, tem um cálculo muito grande que envolve geologia, envolve agrimensura, às vezes, que precisa ser considerado também. É um trabalho não tem um edifício feito por um engenheiro só, né? É uma equipe multidisciplinar, envolve engenharia civil, estou adorando isso aí. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, não tem como fugir porque às vezes você verifica, né, o pessoal fazendo obras aí, quando faz a fundação lá, que sai de água lá, de veios de água, às vezes que estoura, né? Então, tudo isso aí tem que ter todo esse pessoal dando o seu parecer ali, né, Moretti? Se você viu isso estourando, é porque não foi feito não estudo. Foi feito, olha. Porque antes o geólogo já analisou aquilo tudo. Então, aí quando você vai fazer a obra, por isso que o projeto é tão importante. Por isso que aqueles caras lá vão com aquele negocinho, vai escutando, vai furando o chão lá, quando você vê, você pensa que o cara é meio doido, assim, meio xarope, mas não é não, né? Não não, só parece. Só parece, Tá isso. Trabalhando. Ó, agora, e tem o outro também, que a gente confunde com o radar, que são os agrimensores, né? Que fica com aquele negocinho lá, e hoje a gente tá tão já bravo com o radar, que você vê aqueles caras lá, você já quer pegar o cara pelo colarinho, né? É isso. Esse também é uma importância vital em obras. Ele também está dentro do CREA. Isso. Está fazendo o levantamento planeoaltimétrico, né? Da ideia de saber as cotas do terreno, para saber exatamente para o projeto. Foi como o Moretti falou assim, é totalmente uma questão de projeto ainda mais numa região como a nossa, que é uma região que ainda tem uma atividade industrial muito grande, mas antigamente havia muito mais essa atividade industrial. A perfuração que você comentou, Salva, é muito importante, porque esse papel do geólogo, enfim, de levantar essa contaminação, esse solo nosso aqui, principalmente no ABC, o risco, a possibilidade dele estar contaminado pelas indústrias do passado, onde não via aquele aspecto a cultura ambiental não era tão grande assim. Então essa parte assim, não se preocupava tanto, né, com o meio ambiente assim. Então o papel do geólogo, principalmente numa região como a nossa, é fundamental. Veja o Barão de Mauá, né, Moretti? É verdade. Barão de Mauá foi feito lá em cima da fábrica lá era Cofap, sei lá, era Cofap. Né? Enfim, deu uma série de problemas. Agora, o Rodolfo, o Moretti, o Sérgio Linhares Ora, que ele é professor, ele está pedindo aqui, pelo amor de Deus, para vocês pegarem e convencer alguém aí a fazer inspeção nos prédios das escolas públicas. Segundo ele, como professor, ele verifica muito problema.
também em prédios de escolas públicas, faltando fiscalização, segundo ele aqui, viu, Moretti? Nós temos até um aí convênio... precisa o Alckmin tirar a mão do bolso aí, fazer um acordo, né? Precisa firmar acordo aí com o CREA, né? Nós fizemos um convênio com o Ministério Público em uma ocasião, até para fazer essas vistorias. Os próprios prédios públicos exigiam acessibilidade e eram os que menos tinham. Então, existe uma dificuldade muito grande sobre acessibilidade. Nós não temos, e isso não é uma alegria contar que no ABC não tem, porque não tem no país todo. Acessibilidade, hoje um cadeirante ou qualquer portador de deficiência tem dificuldade de caminhar, mesmo quem de entrar. Não tem, já é difícil, né? Exatamente. Agora, isso de fiscalização é a nossa função, fiscalizar um prédio. Agora, eu insisto, como você fala aqui, isso é um serviço para a população, é a denúncia. A denúncia é fundamental para nós. Olha aí, Serginho. Porque eu recebi 2 semanas atrás da Escola Senai. Me ligou uma pessoa que tinha uma escola que tinha fechado toda a parte esportiva do Senai. Ninguém mais jogava futebol, não usava mais a quadra, por causa de uma obra que estava visualmente com possibilidade de cair em cima da quadra. Ele falou, não deixo meus alunos ir lá. Eu tive na obra, fui... na realidade, tinha responsável técnico, que aquilo estava feio, mas sendo consertado. Então, conseguimos resolver o problema e liberar essa quadra para os alunos desse Senai conseguirem utilizar e liberar essa obra. A gente recebe consultas diárias. Está aqui até o engenheiro André, que eu estou indicando para a Polícia Federal, que nos pediu... Polícia Militar nos pediu para vistoriar todos os prédios deles. Então eu falei, essa vistoria e esse laudo, você falou, enfia a mão no bolso, precisa pagar algum profissional para fazer. Claro, porque lógico. O CREA pode... O cara estuda e vai lá fazer pelos lindos olhos azuis do Alckmin, não dá. Vai. Ou dos prefeitos, não dá. Ainda em cima dessa questão de fiscalização, Sérgio, né, que perguntou. O Sérgio Linhares. Sérgio, assumimos essa gestão do atual presidente, do Vinícius, ele assumiu dia 12 de setembro do ano passado. E começamos a intensificar muito a fiscalização. Esse ano a gente vai bater todos os recordes de fiscalização da história do CREA São Paulo. Então a gente está fazendo uma ação muito grande de fiscalização e colhendo frutos disso. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de escolas, a gente fiscalizou nesse ano, foram blitz que a gente faz, a gente tem ainda um déficit de fiscais. Para vocês terem uma ideia, são 150, 160 fiscais para o estado inteiro, é um número muito pequeno. Sim, é verdade. Em breve estaremos abrindo concurso para a contratação de novos agentes fiscais. Porém, ainda assim, com trabalho organizado e estruturado de blitz que permearam o estado inteiro, a gente está batendo todos os recordes de fiscalização da história. Já atingimos 200% a mais do que no mesmo período do ano passado. E estamos focando em áreas que nunca foram fiscalizadas. Além da construção civil, que é o mais comum da fiscalização do CREA, esse ano a gente procurou nessas blitz bater muito forte na fiscalização em hospitais também. É uma área que pouca gente conhece, todo mundo está acostumado em entrar no hospital e pensar em médico, enfermeiro, mas esquece quanto de engenharia tem num hospital. Tipo assim, são os equipamentos médicos, são toda a parte de resíduos, enfim. A gente está batendo muito forte nisso e essa fiscalização já tem dado resultados. Quer dizer, então, as pessoas já têm nos procurado, tem inclusive até hospitais, os profissionais já entenderam essa nova visão do CREA de ser um órgão fiscalizador, mas assim, que pode trazer um benefício para o próprio engenheiro. Ajudando. A fiscalização, no caso aí, né, Rodolfo, é para ajudar, né, doutor Moretti? Para dar um esclarecimento, tem ninguém contra ninguém, porque depois que acontece, daí não adianta chorar. Né? Depois já era. Sim. Depois que a coisa foi pro brejo, aí não adianta chorar. A importância de um programa que tenha a honra de receber aqui essas pessoas, principalmente do CREA, para que a gente possa fazer esse esclarecimento, para que a gente possa
trazer ao senhor e à senhora assuntos que eu tenho um pouco de vivência e muita coisa a gente não sabia, a gente se surpreende e fica feliz com esse trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui do ABC? Podemos? Podemos. O que faz a Associação dos Engenheiros e Arquitetos? O senhor na realidade, diretor lá, né, Moreira? Para entender, são 3 segmentos que tem para o profissional. Tem o CREA, que é o conselho, que fiscaliza a atividade profissional. Tá. Como o Rodolfo disse, ele ajuda o profissional, porque se ele vai numa obra, não tem um profissional habilitado, vão ter que buscar no mercado algum profissional habilitado para poder exercer aquela função. Então a função do CREA é fiscalizar. Existe o sindicato dos engenheiros, que normalmente luta pelos direitos trabalhistas do profissional. Tá, é a questão da categoria. Do dia a dia. E a associação, a função da associação é manter próximo o profissional ao conselho. Então a associação mantém o profissional atualizado. Nós temos palestras quinzenais dentro da associação, procurando sempre atualizar. Com apoio do CREA, verba para poder contratar um palestrante, assuntos novos, deixar o profissional atualizado na área dele. Então a gente tem palestra na área de construção civil, na área de mecânica, elétrica, tudo que tem de novidade no mercado, a associação busca para poder divulgar na cidade. Tá. Cada associação, cada cidade normalmente já tem sua associação, exceto das muito pequenas. Mas São Caetano já tem uma associação, Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires. Rio Grande da Serra ainda não tem, mas está formando. Então a associação é a forma de aproximar os profissionais. Então lá eles se reúnem até na parte de finais de semana, social, na parte social. Sim, então lá na associação porque não é só tijolo, não é só tijolo, também tem que comer uma carninha. E ali troca informações, é a hora de fazer o network, aí, puxa, você faz aquilo. Então é a hora, então é dentro da associação que acontece essa parte da engenharia. Legal. O pessoal está parabenizando aqui o trabalho do senhor, do seu também, viu, Rodolfo Mori? E assim, vocês estão poderosos, porque na Prefeitura Regional do Ipiranga tem um engenheiro lá que era um dos participantes da Associação dos engenheiros dali do Ipiranga, da região do Ipiranga, né? Olha, estão podendo, rapaz. Olha, esse CREA aí, vou te falar, hein? É poderoso, hein? Legal. Não, até essa participação tem crescido bastante. Para vocês terem ideia, pela primeira vez na história da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um engenheiro agora assume um cargo na diretoria colegiada da Anvisa. Quem sabe vai dar certo agora. É um ex-presidente do CREA São Paulo, João Abucater, que assume uma diretoria na Anvisa. Quer dizer, então a própria vigilância sanitária já vai ter um engenheiro tendo um papel decisório dentro do órgão da agência regulatória da área de saúde do Brasil, né? Aí, enfim, alguém pensante naquela bagaça lá. É isso aí. Ó, a gente tem aqui um boletim esportivo, sempre com muita gentileza. Luciano Luiz nos apresenta esse boletim, ele que apresenta o programa A Hora do Esporte, sempre a partir das 11 horas da manhã aqui na TV Grande ABC, e agora ele chega aí para destilar o seu veneno e falar um pouco aí das coisas esportivas da região do ABC e também do nosso país. Vai lá, Lulu, roda aí. Opa, boa tarde, Marcos Savoy, estou chegando para falar de esportes aqui no programa Sem Limites. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, as grandes equipes de São Paulo entram em campo. O primeiro é o Palmeiras, que vai até Curitiba enfrentar a equipe do Coxa, 19 horas e 30 minutos. Vem de um empate em casa, diante do Atlético Mineiro, algumas vaias, é verdade, para o técnico Cuca e principalmente para os jogadores do Verdão. Então, precisa de
de Vitória e vai lá no estádio Couto Pereira querendo arrancar 3 pontos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Outra equipe de São Paulo que entra em campo e precisa de vitória para se recuperar no Brasileirão é o Santos. 21 horas no estádio do Pacaembu. Joga na capital diante do Botafogo do Rio de Janeiro. Um jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro no ano de 95, quando na oportunidade o Santos perdeu para a equipe do Botafogo, gol do Túlio Maravilha e toda aquela polêmica. A realidade do Santos hoje é bem diferente. Enfrenta com o técnico interino. O ex-jogador Elano será o comandante da equipe na partida de logo mais no estádio Paulo Machado de Carvalho. Levir Coupe estará atento, afinal de contas é o novo treinador do Santos após a demissão do técnico Dorival Júnior. O outro paulista que entra hoje em campo é o Corinthians, mas no Rio de Janeiro enfrenta o Vasco da Gama 21 horas e 45 minutos no estádio São Januário. Vai motivado ali, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vem de vitória no clássico diante do Santos 2-0 e o técnico Fábio Carille aos poucos começa a montar uma equipe extremamente forte e agora já com grife para sonhar, por que não, por um título nacional. O Corinthians ainda não arranca suspiros por conta de um futebol bastante burocrático, mas vem conquistando pontos atrás de pontos. Vale lembrar, é líder ali ao lado da Chapecoense, perdendo apenas pelos critérios de desempate. Chapecoense que marcou o único gol que o Corinthians tomou neste Campeonato Brasileiro, na abertura da competição lá na Arena Corinthians, no Principado de Itaquera. Tá certo, Marcos Savoy? No que diz respeito às equipes do ABC, o time do São Caetano segue se preparando para sua estreia na Copa Paulista somente no início de julho e o São Bernardo, que enfrenta a equipe do Foz do Iguaçu na Série D do Campeonato Brasileiro no final de semana, também se prepara, é líder desta competição. Grande abraço para você, amanhã eu volto com mais informações do esporte, com os resultados e com a expectativa também da partida do São Paulo Futebol Clube amanhã no Morumbi diante do Vitória. Grande abraço e até mais. Valeu, Lulu. Obrigado, queridão. No momento em que está aqui nosso diretor de jornalismo, jornalista, apresentador do jornal Grande ABC Notícias, juntamente com Amanda Sinac, Leandro Amaral. Leandro, só um minutinho, porque o torcedor símbolo do Santo André, o Eduardo Braghiroli, que é conhecido como Esquerdinha, falava muito com a gente ABC, nosso ouvinte na lá. Rádio ABC, né, quando a gente esteve lá. Ele está desaparecido, no momento, esse aí o Esquerdinha, gente boníssima. Nós temos essa informação aqui, desde a entrada do nosso programa aqui no ar, até aquele momento foi feita uma checagem e ele não tinha sido localizado, a família está desesperada. Então quem souber alguma coisa do Esquerdinha aí, dá um alôzinho ou pra gente aqui, ou então procure a família, tendo em vista que ele é muito conhecido, tá? A gente espera que não tenha ocorrido nada de mal com essa pessoa bondosa. Ô, Leandro, qual que é o principal destaque hoje do jornal Grande ABC Notícias? Aliás, 2 destaques, Marcos Savoy, 2 importantes. Você vai fazer muita futrica? Algumas. Boa. A primeira delas... Isso é importante. Isso. Vamos destilar o veneno. Isso. Aliás, mais uma vez, cumprimentando aqui os engenheiros, parabenizar pelo conteúdo, pela gentileza de abrir espaço na agenda e estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Pessoal repercutindo muito bem nas redes sociais e quem nos acompanha na telinha e na telona aí. E Marcos Savoy, primeiro ponto... Você sabe como é a juventude, né? E a gente destaca muito a importância do papel do jovem no dia a dia da discussão da política, de políticas públicas, engajamento e envolvimento na sociedade. Mas aconteceu um fato que gerou repercussão nacional. Sério? Que o presidente do PSC Jovem, ou da juventude do PSC, que aliás é o nome de São Caetano, muito conhecido, Kaique Marcati, foi destituído do cargo. Ah, é? E foi destituído do cargo por conta de nudes. Rapaz. Sabe o que é nudes? É porque o Wilson Caboclo até me perguntou ontem, quando viu, Leandro, o que é nudes? Nudes é quando você manda fotos aí foto de gente inapropriadas. Exatamente, publica nas redes sociais, compartilha no WhatsApp e por conta disso ele foi destituído do cargo. Como ele é conhecido aqui na política de São Caetano e tudo mais, fizemos um convite para ele esclarecer esse ponto aqui no estúdio do Grande ABC Notícias. Mas ele estava passando no WhatsApp dele? É isso que a gente vai querer saber aqui.
pro grupo dele ou foi pro pastor? Não, foi diretamente. Porque se foi para segundo informação de bastidor, passa até pela briga envolvendo o grupo ligado a Bolsonaro. Só porque o Kaique é do PSC e o Bolsonaro ainda é do PSC. O filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, esteve no Grande ABC Notícias semana passada e disse que o Bolsonaro vai sair do PSC. Então, sabe essa coisa que o Brasil está dividido entre direita e esquerda? É mais ou menos isso que gerou essa história. Mas a gente vai ter muita história para contar aí. Cuidado. Esse é um ponto. E o outro, Savoy, é extremamente relevante. Nós vamos receber um brasileiro que ele é senador na Itália. Boa, eu já Isso, o nome dele é Fausto Longo. Bacana. Estará conosco hoje aqui ao vivo para contar exatamente como que é esse dia a dia, o que faz um senador brasileiro na Itália e para avaliar também a política nacional, até porque está em todo vapor desde cedo hoje, o segundo dia de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral a respeito do pedido de cassação da chapa Dilma Temer, todo mundo quebrando um pau danado e agora, até no judiciário, viu, os nossos convidados, deu crise de ego. O presidente da Corte Eleitoral, Gilmar Mendes, deu uma cutucada no relator. Assim. Gilmar Mendes não é aparecido, cara. Ele não gosta de holofote. Tão discreto, né? Pois é. Ele disse que tudo isso só está acontecendo e deu tempo de televisão pro Herman Benjamin por conta dele. E agora o Herman Benjamin, que é o relator, diz que prefere o anonimato. E temos 1 minuto, é isso, produção? Tá bom. Mas a gente nós falamos um pouco. Vamos finalizar, doutor Moretti, falando desse acordo da Prefeitura de Santo André com o CREA para análise das pontes, viadutos, das obras de arte da cidade, por favor. Como eu te disse, Savoy, na realidade nós indicamos profissionais legalmente habilitados e esses, que eu citei o nome, já estão emitindo laudos para o Ajamars, que é o superintendente do SEMASA, que é quem cuida dessa parte de pontes na região. Secretaria de Obras cuida da parte de viadutos e a parte que o CREA teria que fazer, ela já fez. Indicou esses profissionais. Agora, de posse desses laudos, as ações têm que vir de lá para cá. Agora nós podemos cobrar o governo estadual, que deve destinar verba. Nós estamos vendo aí o nosso prefeito, o Paulinho, agindo muito bem, buscando verbas. Precisamos resolver esse problema. Da mesma forma que o Rodolfo disse das fiscalização do CREA, o nosso presidente, o Vinícius, dobrou a fiscalização em um espaço menor de tempo. Então nós estamos buscando tudo isso. Bacana. Agora nós precisamos de verba para poder começar a trabalhar. Boa. O senhor volta aqui mais vezes para a gente falar um pouco mais? Conversando em off aqui com o Rodolfo, acabamos de falar disso. Vamos votar. Podemos até tentar trazer o nosso presidente, o Vinícius. Traga quem o senhor quiser. Rodolfo, obrigado pela gentileza. Externo nosso abraço ao Vinícius. Obrigado. Dr. Moretti. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho, tá? E pelas explicações, mas volta outras vezes. Tá bom. Obrigado. Senão a gente perde a oportunidade de estar explicando aqui pro pessoal, tá bom? Tá bom. Obrigado. E a gente queria colocar à disposição o CREA São Paulo, não só para a TV Grande ABC, mas para todos os prefeitos da região, que as atitudes como essa do prefeito Paulinho Serra em nos procurar para fazer esse tipo de parceria, a gente está aberto, nós somos um órgão apartidário, estamos abertos a todos os prefeitos da região que queiram fazer esse tipo de convênio. Valeu, obrigado a todos vocês, obrigado turma, valeu. Obrigado, pessoal. Mais. Tchau, até mais.